Título 4 dos Direitos. Capítulo 1 dos direitos que se fundam no exercício. Seção 1 da contagem do tempo de serviço. Artigo 42. O tempo de serviço público prestado à União, Estados, municípios, Distrito Federal, territórios e seus órgãos de administração indireta e fundações, bem como o tempo de exercício de mandato eletivo, é computado integralmente para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, considera-se exclusivamente o tempo de exercício junto às entidades mencionadas, vedados quaisquer acréscimos não computáveis para todos os efeitos na legislação estadual. Parágrafo 2º. Para efeito de licença-prêmio, considerar-se-á o tempo de serviço prestado ao Estado em suas fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias. NR. Redação do parágrafo 2º dada pela Lei 6.800 de 1986. Artigo 43. Considera-se tempo de serviço público estadual, para todos os efeitos legais, o tempo de exercício em cargo, emprego ou função pública do Estado de Santa Catarina e suas autarquias, e ainda, com as ressalvas desta lei, os períodos de férias, licenças remuneradas, júri e outras obrigações legais, faltas justificadas, afastamentos legalmente autorizados, sem perda de direitos ou suspensão do exercício, ou decorrentes de prisão ou suspensão preventivas, e demais processos cujos delitos e consequências não sejam afinal confirmados. Parágrafo 1º. É computado exclusivamente para fins de aposentadoria e disponibilidade, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 42 desta lei, inciso 1º, o tempo de serviço prestado à instituição de caráter privado que tenha sido transformado em estabelecimento público. Inciso 2º, o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado. Inciso 3º, redação do inciso 3º revogada pela Lei Complementar nº 36 de 1991. Parágrafo 2º. Para efeito de aposentadoria, em todas as suas modalidades, é computado o tempo de serviço prestado em atividades de natureza privada, desde que o funcionário tenha completado 10 anos de serviço público estadual. Artigo 44. É vedada a contagem de tempo de serviço prestado concorrente ou simultaneamente em cargos e empregos exercidos em regime de acumulação ou em atividade privada. Artigo 45. O tempo de serviço público estadual verificado à vista dos elementos comprobatórios de frequência, observado o disposto no artigo 43, será apurado em dias e estes convertidos em ano, considerado o ano como de 365 dias. Artigo 46. A comprovação do tempo de serviço para efeito de averbação, nos termos do artigo 42 desta lei, será procedida mediante certidão com os seguintes requisitos. Inciso 1º. A expedição por órgão competente e visto da autoridade responsável pelo mesmo. Inciso 2º. A declaração de que os elementos da certidão foram extraídos de documentação existente na respectiva entidade, anexando cópia dos atos de admissão e dispensa. Inciso 3º. A discriminação do cargo, emprego ou função exercidos e a natureza do seu provimento. Inciso 4º. A indicação das datas de início e término do exercício. Inciso 5º. A conversão em ano dos dias de efetivo exercício na base de 365 dias por ano. Inciso 6º. O registro de faltas, licenças, penalidades sofridas e outras notas constantes do assentamento individual. Inciso 7º.
o esclarecimento de que o funcionário está ou não desvinculado da entidade que certificar. Parágrafo 1º. Será admitida a justificação judicial como prova do tempo de serviço, tão somente em caráter subsidiário ou complementar, com começo razoável de prova material da época e desde que evidenciada a impossibilidade de atendimento dos requisitos deste artigo. Parágrafo 2º. A contagem e a comprovação do tempo de serviço na atividade privada obedecerão às normas estabelecidas na legislação federal própria. Seção 2. Da estabilidade. Artigo 47. Estabilidade é o direito que adquire o funcionário nomeado por concurso de não ser exonerado ou demitido após 2 anos de tempo de serviço, senão em virtude de sentença judicial ou processo disciplinar em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. Observação, pessoal, aqui prestar atenção também que existe o prazo constitucional. Então, como essa lei é antes da vigência da lei da Constituição Federal de 1988, esse prazo está desatualizado. Então, observar bem o que a questão do concurso vai cobrar e como será a pergunta para assim responder a questão. Artigo 48. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Seção 3. Do progresso funcional. Artigo 49. Considera-se progresso funcional o provimento de funcionário estável em um cargo de vencimento superior na mesma função, pela promoção por antiguidade ou em função diversa, de maior complexidade, consoante a hierarquia do serviço, pelo acesso, ou a atribuição de vencimento superior no mesmo cargo, pela progressão por merecimento. Parágrafo único. É garantida a promoção por tempo de serviço e a progresso por merecimento a funcionários estatutários colocados à disposição de empresas ou órgãos vinculados ou subordinados às secretarias de Estado e ao gabinete do governador que estejam no exercício de cargo em comissão. NR. Redação do parágrafo único dada pela Lei 6.800 de 1986. Artigo 50. Para efeitos de promoção, a antiguidade é determinada pelo tempo de serviço no cargo. Artigo 43. Parágrafo 1º. A promoção por antiguidade só pode concorrer o funcionário com 1.095 dias de serviço no cargo. Parágrafo 2º. O funcionário transferido não terá prejuízo na apuração da antiguidade. Artigo 51. O funcionário elevado indevidamente por promoção não é obrigado a restituir o que a mais haja recebido, salvo se ficar demonstrada a utilização de expedientes escusos para sua obtenção. Parágrafo único. O funcionário a quem caiba a promoção deve ser indenizado da diferença de remuneração a que tenha direito. Artigo 52. As promoções às vagas oferecidas serão realizadas no mês de janeiro de cada ano. Artigo 53. Das vagas existentes, vetado, 70% serão reservadas para acesso de funcionários estáveis. Parágrafo 1º. As vagas reservadas para o acesso serão apuradas e divulgadas obrigatoriamente no primeiro trimestre, seguindo-se no segundo trimestre de cada ano a realização do concurso de acesso. Parágrafo 2º. As vagas oferecidas ao concurso de acesso que não forem preenchidas serão objetos de concurso público. Serão objeto de concurso público. Artigo 54, vetado. Artigo 55. É livre a inscrição para o concurso de acesso, atendida a exigência do interstício mínimo de 730 dias no cargo em que se encontre o funcionário e desde que preenchidos os requisitos constantes da especificação do cargo. Artigo 56. A progressão por merecimento será realizada de 2 em 2 anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade,
Fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina. Artigo 82, parágrafo único. Artigo 57. Não poderão concorrer ao acesso os funcionários que deixarem de atender ao treinamento ou estejam afastados do exercício nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 desta lei. Artigo 58. O progresso funcional será regulamentado por decreto do chefe do Poder Executivo. Assim terminamos mais um vídeo. Se você gostou, curta, compartilha e inscreva-se no nosso canal. Até mais!